Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 1 desse curso de projetos. Então, vamos lá. Essa primeira aula ela é uma grande apresentação do que vai ser ensinado ao longo do curso. A base desse curso é o projeto de estandes cenográficos, mas as ferramentas que vão ser ensinadas aqui, elas servem para qualquer tipo de projeto. Por exemplo, você vai projetar um móvel. As ferramentas que você vai aprender aqui servem para projetar mobiliário. Você vai projetar uma peça. As ferramentas ensinadas aqui servem também. São ferramentas de volumes, de cortes, enfim. Tudo que o software permite trabalhar e simular. A gente vai ver aqui nesse curso, certo? A parte de projeto cenográfico vai ser uma base para a gente poder trabalhar as ferramentas. Mas, como eu disse, serve para os diversos campos do projeto. Então vamos lá. O que é o SolidWorks? O SolidWorks é o software de projeto que a gente vai usar na maior parte do curso. Tá? Por que eu digo na maior parte? Porque tem uma fase do curso, na verdade é a fase final do curso, que nós vamos explorar como você criar uma imagem fotorrealista para você apresentar ao cliente. Porque você tem aqui no SolidWorks uma imagem que permite que você construa uma peça, certo? Só que, para que o seu cliente entenda o que você efetivamente quer construir, você quer montar no espaço de eventos lá que ele está financiando, você tem que mostrar para ele a iluminação, você tem que simular os materiais, né? E por aí vai, de modo que a pessoa entenda melhor o que você realmente está apresentando para ele, tá? Então, o que eu chamo de uma cara mais fotorrealista? Por exemplo, eu vou abrir uma imagem, essa daqui, como eu tinha dito, é a parte do projeto, tá? E essa imagem, deixa eu abrir ela aqui para a gente poder ver. Essa imagem aqui é uma imagem que é uma representação mais fotorrealista daquele projeto que eu tinha mostrado antes. Então aqui eu consigo ter uma ideia do brilho dos materiais, da iluminação, certo? De como vão funcionar os letreiros, de como vão funcionar os equipamentos eletrônicos, das saídas de som, da iluminação, das figuras humanas, enfim, dos acabamentos de mobiliário, uma série de detalhes que são importantes para você vender o seu projeto, tá? Mas em um primeiro momento a gente vai trabalhar com construir o projeto, senão você não vai ter nada para vender para o seu cliente, né? Você tem que primeiro aprender a construir para depois a gente passar para essa fase aqui de representação, de apresentação do seu projeto, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Eu tenho vários exemplos de projeto, tá? Vários exemplos em vários materiais, em vários acabamentos, com várias marcas, né? Com diferentes tipos de iluminação, com identidades visuais diferentes aplicadas ao projeto, certo? Nesse caso aqui é uma imagem, é um stand que ele é todo ilustrado com um tipo de arte que remete a Brasília, certo? Tem toda uma identificação com a cidade, né? Afinal era o Banco de Brasília, então tinha que ter essa identidade visual que remetesse à cidade, tá? Projetos de mobiliário também, você pode usar as técnicas que vão ser ensinadas aqui para projetar um móvel simplesmente, né? Você não precisa necessariamente construir um stand. O nicho do curso é esse, mas ele te possibilita a projetar outras coisas também, tá? No caso desse stand aqui, é interessante assim, a gente até comentar um pouco, porque cada stand tem as suas particularidades. No caso desse stand aqui, ele era um stand móvel, né? Um stand com ilustrações que remetem a Brasília, como eu tinha dito, mas ele tinha uma agência bancária funcional, né? Dentro do stand, ele tinha que ter toda uma parte de acessibilidade, então ele tinha um elevador, certo? Esse elevador servia tanto a pessoas com mobilidade reduzida, né? Cadeirantes, como ao público em geral, de modo que eles pudessem acessar a agência. Você tinha uma parte promocional do banco, onde eram distribuídos brindes, onde era apresentado um aplicativo do banco, o funcionamento do aplicativo. Você tinha também uma sala de vídeo dentro desse stand, onde as pessoas podiam gravar depoimentos
e a partir desse depoimento ganhar brinde, certo? Então tinha toda uma lógica de funcionamento do stand, precisava ser muito bem traduzida e muito bem apresentada ao cliente final, tá? E isso é feito por meio da representação fotorrealista, ok? Esse stand aqui também era um stand da Vivo, né? Apesar de ser um stand simples, ele tinha toda uma iluminação, era voltada para as pessoas tirarem fotos no Instagram, publicarem nas redes sociais e a partir daí você gerar descontos em produtos da Vivo, enfim. Cada stand tem a sua lógica de funcionamento, né? E nós vamos explorar as possibilidades de construção para que quando esses projetos cheguem para você, você possa construir e apresentar para o seu cliente da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar o curso? O curso vai funcionar com o SolidWorks, certo? E alguns outros softwares de apoio, como o 3D Max e o V-Ray, que é um renderizador que torna as coisas um pouco mais fotorrealistas, né? E dá uma cara fotorrealista ao seu projeto. Na fase final, a maior parte do curso vai ser focado em projeto. Nós vamos aprender como projetar um stand como esse, partindo do piso, né, e depois construindo peças de mobiliário, aplicando as peças os equipamentos eletrônicos em geral, iluminação, né, as marcas nas testeiras, os letreiros, certo? As referências de figura humana, enfim, tudo que é necessário para você conseguir a acessibilidade do stand, né? Tudo que é necessário para você chegar num projeto que realmente seja um projeto de sucesso, tá? Todo esse conhecimento que eu vou passar no curso, ele é baseado em experiências reais, em coisas que eu fui produzindo ao longo do tempo que eu trabalhei em agências, estúdios, e algumas coisas que eu testei, coisas que deram muito certo, coisas que apresentaram alguns problemas, né, materiais que apresentam problemas, materiais que são mais adequados, enfim. Eu vou tentar, eu sempre gosto de fazer muito isso nas minhas aulas, trazer para o campo da experiência, coisas que você realmente já testou no mercado de trabalho e que efetivamente deram certo ou não, ou quando uma coisa não dá muito certo, como você fazer para corrigir algum problema. Enfim, o curso vai ser trabalhado dessa forma, tá? Essa primeira aula, como eu disse, é uma grande apresentação. Eu estou mostrando quais são os softwares que vão ser aplicados, vão ser trabalhados aqui no nosso curso, tá? E eu vou falar um pouquinho também sobre a lógica de funcionamento aqui do SolidWorks, certo? O Solid, ele funciona em cima de desenhos, que a gente chama de esboço, e recursos, que são os volumes aplicados às peças, volumes, cortes, revoluções e por aí vai, tá? Então, essa peça, ela é uma montagem, ela é uma combinação de outras peças, tá? Equipamentos eletrônicos, mobiliários, né? Enfim, uma série de coisas que foram aplicadas ao stand. Eu usei a marca da General Electric como base. Por quê? Porque didaticamente ela é uma marca cheia de curvas, certo? Então ela nos ensina muito sobre as ferramentas de desenho do software, tá? A gente vai desenhar essa marca na mão aqui dentro do software. Vai aprender também como é que você importa uma marca que você já recebeu do seu cliente para dentro do SolidWorks. Por exemplo, vamos supor que você recebeu a marca no Illustrator. E aí você tem que pegar essa marca e você tem que trazer aqui para dentro do SolidWorks. Como é que você faz isso? Como é que você também trabalha com a escala aqui dentro do software? Por exemplo, eu desenhei essa marca. E aí eu quero, a partir dessa que eu desenhei, produzir uma que seja muito maior ou muito menor. Então eu não preciso redesenhar tudo que eu já fiz. Eu posso simplesmente aplicar alguns comandos de escala e redimensionar a peça para o tamanho que eu quiser. Imagina assim, por exemplo, que você quer produzir um troféu para o seu cliente, certo? Então às vezes você tem que trabalhar em coisas com escalas reduzidas. Essa ferramenta de escala, ela é muito importante até quando um cliente, por exemplo, comete um erro. Imagina que você recebeu um projeto e aí você fez o projeto inteiro, o projeto está perfeito e aí você precisa reduzir a altura daquele projeto. Então o que você vai fazer? Você vai redesenhar todo o projeto? Não, você pode trabalhar com um comando de escala
e simplesmente readequar tudo que você projetou para a dimensão correta, certo? Ou então até mesmo para produzir um pequeno brinde, né? Às vezes você fez uma peça gigante e você quer imprimir ela numa impressora 3D numa escala bem reduzida. Esse comando também vai servir para isso, certo? Então é um software bem poderoso, bem completo. A gente vai conseguir trabalhar várias possibilidades aqui dentro e explorar muita coisa mesmo do software, tá? Então eu vou fechar esse projeto, que já é um projeto que está praticamente finalizado, para que a gente possa ver como é que ele funciona do zero, tá? Então vou fechar. Vou criar um projeto novo, certo? Arquivo novo. Nesse momento vocês não precisam construir nada, eu só quero que vocês prestem atenção para poder pegar a lógica construtiva do software. Na segunda aula a gente vai começar a construir passo a passo, direitinho, tranquilo, beleza? Então o software ele tem peças, ele tem montagens, que são combinações de peças, e ele tem a parte de desenho também, tá? Então vamos começar partindo de uma peça simples. Dei OK. E aí, qualquer peça que você for desenhar aqui dentro do SolidWorks, ela precisa partir de um plano, tá? Você precisa selecionar um desses planos, certo? Seja o frontal, superior, direito, e a partir desses planos você começa a desenhar as coisas aqui no software, tá? Então vamos lá, vou partir do plano frontal e eu vou começar a desenhar usando as ferramentas de esboço. Eu vou construir um cubo, tá? Que é uma forma que ele facilita o entendimento, certo? Vai facilitar o entendimento dos recursos aqui. Então o que é um cubo? Ele surge de um quadrado, certo? Esse quadrado ele vai ter que ter os lados iguais, tá? Então eu vou usar o dimensão inteligente, essa ferramenta aqui. Vou clicar em um lado e arrastar para cima, certo? E aí ele abre essa caixinha de diálogo aqui, de modo que eu possa escrever a dimensão que eu quero, no caso a medida que eu quero, na verdade, né? Eu quero 1 metro. Então dou Enter e boto lá 1 metro. E do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui, 1 metro. Ok? Confirmei. E aí, agora eu preciso criar um volume dentro desse desenho, tá? A partir desse desenho, na verdade, né? Se eu segurar o botão do meio do mouse, essa rodinha do mouse, eu consigo girar esse desenho 2D no espaço, tá? De modo que eu visualize melhor como é que esse volume vai funcionar no meu desenho. Então eu vou lá em Inserir, Ressalto Base, Extrusão, ou eu venho aqui direto no recurso, Ressalto Base Extrudado. Esses nomes são meio estranhos, tá, gente? É porque eles vêm do inglês. Então foi uma tradução meio tosca, assim, do inglês, sabe? Que às vezes pra gente o sentido fica meio estranho. Mas enfim, toda vez que você passa o mouse em cima de um recurso desse, ele te mostra um mini videozinho ali, tá vendo? Que ele mostra mais ou menos como é que vai funcionar o recurso. Então você tem uma ideia mais ou menos do que cada recurso desse faz. Certo? No caso aqui do ressalto, quando eu clico em cima, ele vai abrir essa tabela. Na verdade, você tem uma série de comandos aqui que a gente vai explorar ponto a ponto, tá? Mas nesse momento, o que você precisa saber? Que você consegue realizar a extrusão puxando essa setinha aqui para cima, certo? Só que aí você não tem muita precisão. O ideal é que você venha aqui e escreva, eu quero 1 metro. Não é um cubo? Então o cubo ele tem que ter 1 metro por 1 metro por 1 metro, certo? Confirma. Tá lá o meu cubo. E aí, a partir do momento que eu tenho uma forma para poder trabalhar, uma forma com volume, eu vou ter um esboço que é a base dessa forma, certo? Aqui eu tenho um recurso, né, o ressalto, e aqui eu tenho um esboço. É interessante que à medida que você vai construindo as suas peças, você vem aqui
e renomeie, certo? Bote um nome para cada recurso, né? Bota aí quadrado 1, por exemplo. Um nome que você saiba o que é aquele esboço ali. Porque senão, à medida que for tendo um monte de recursos aqui, você vai se perder, né? Então é interessante que você vá renomeando, na verdade vá nomeando cada item desse aqui, ok? E quando você tem um volume, você passa a ter novos planos de trabalho, ó. Cada face dessa é um plano que eu posso trabalhar, certo? Eu consigo também criar projeções a partir dessas faces aqui, ó. Usando a geometria de referência, eu consigo criar um plano, certo? Por exemplo, eu quero que esse plano tenha 50 centímetros a partir daquela face. Então é um plano que ele está solto no espaço, que me permite trabalhar outras possibilidades aqui, ok? A gente vai ver isso bem detalhado mais para frente, tá? Então, a lógica vai ser sempre essa. Ou eu clico em um plano, aperto Ctrl e 8 e ele vira o plano para mim, ou eu clico em uma face, aperto Ctrl 8 e ele vira a face para mim, certo? A face que eu clicar e apertar Ctrl 8, ele vai entender que é a face que eu quero trabalhar, tá? Então, se eu vier nessa face aqui e desenhar, por exemplo, um círculo, é interessante dizer também, quando você passa o mouse aqui em cima da linha, ó, ele te mostra o meio da linha com bastante precisão, tá? Olha aqui, ó. Certo? Você passou o mouse, ele indica que o seu mouse está passando exatamente no meio da linha. E quando você traz o mouse próximo ao meio da peça, ele marca para você também, ó, por meio desse pontilhado, que você passou o mouse sobre o meio da peça. Isso aqui é para que você possa fazer furos exatamente no meio, tá? Ou furos, ou ressaltos, enfim, o comando que você for aplicar, certo? Então eu vou colocar um círculo, tá? Porque esse círculo vai ser a minha base de um furo que eu vou criar nesse cubo aqui. E eu quero que esse círculo, ele tenha, por exemplo, 50 centímetros, certo? Então eu fui ali e escrevi, ok? Ele já faz até a conversão para mim, 0,5 metros. Ele já converte automaticamente, porque eu estou configurado para trabalhar em metros, tá? Então eu vou lá e agora eu vou aplicar um recurso diferente, que é esse recurso aqui que a gente chama de corte extrudado, certo? Quando eu clico no corte extrudado, eu também tenho algumas possibilidades. Eu posso simplesmente arrastar de modo que você atravesse toda a peça, tá? Ou então eu posso escrever aqui o quanto que eu quero que ele fure. Eu quero que ele fure só 30 centímetros. Então ele vai furar só 30 centímetros, certo? Eu tenho como regular esse furo aqui na minha peça. Ok? Certo? E aproveitando aqui os minutos finais, só para a gente poder entender que, vamos supor, você errou. Não é 30 centímetros. Eu queria que vazasse a peça. Então você pode vir aqui no recurso, clicar com o botão direito e clicar em cima de editar recurso. E aí ele permite que você aplique a medida que você quiser aqui, certo? Se eu quiser que ele atravesse a peça, é só arrastar. Não precisa nem botar medida, certo? Arrastar, claro, além do 1 metro que você aplicou aqui. E aí você confirma. Está lá o meu buraco. Certo? Eu tenho outras ferramentas aqui que são ferramentas que são mais de acabamento. Por exemplo, o fillet. Ele vai criar um canto arredondado na minha peça. Tá? Eu posso trabalhar tanto na face, quanto, por exemplo, eu posso trabalhar numa aresta só. Certo? Só para a gente entender, quem não tem muito essa noção de desenho técnico, eu tenho faces, certo? Arestas, ok? E eu tenho vértices também, ó. Eu posso trabalhar com qualquer um desses três
dessas três seleções, né? Eu posso selecionar uma aresta, uma face ou um vértice. Ok? Outro recurso, que também é um recurso bem comum aqui, é o que a gente chama de revolução. Eu estou citando só alguns, tá, gente? Claro que ao longo do curso a gente vai ver os outros recursos, mas assim, só para a gente ter uma ideia do que é possível fazer aqui com software, eu posso, por exemplo, desenhar uma linha, tá? Combinar essa linha aqui com um arco, certo? E a partir desse arco, criar uma esfera. Como que eu faço isso? Eu digo que eu quero que esse arco gire ao redor dessa linha, tá? Que vai ser o meu eixo de revolução. Então eu vou lá no recurso, ressalto base revolucionado, eu digo que o eixo de revolução é esse, e ele já entende que eu quero girar aquele arco ali. Beleza? Tranquilo? Então confirma. E claro, né, tem as regulares aqui também. Às vezes eu não quero girar 360, eu quero girar só 294, 93. Aí ele vai criar um gomo aqui, ó, certo? Você tem essa regulagem também, tá? Tem várias, todo recurso tem as suas regulagens que a gente vai explorando aí ao longo do curso, tá? Então, o que mais? Só aproveitando os minutinhos finais, esse é o Solid, tá? O outro software que a gente vai trabalhar de apoio é o 3D Max, certo? Eu tenho a versão 2020 dele aqui. Eu vou trabalhar com a versão 2015, uma versão um pouquinho mais antiga. Mas por quê? Porque o renderizador que eu tenho configurado aqui, ele está configurado nessa versão. Mas você pode trabalhar com a versão 2020 tranquilamente. A lógica vai ser a mesma, o funcionamento vai ser o mesmo, tá? Depois eu até abro a 2020 aqui para a gente ver que vai dar no mesmo, tá? É só para poder abrir um projeto que já está tudo configurado, as luzes e tal, só para poder demonstrar para vocês de modo que dê para a gente entender a segunda fase, né? O que seria a segunda fase do curso, tá? A gente vai ver um pouquinho, além do 3D Max, vai ver um pouquinho também de Illustrator, um pouquinho de Photoshop, né? Porque é aquilo que eu tinha dito, você faz o projeto, tá? Mas em algum momento você vai ter que manipular alguma marca do cliente, né? Essas marcas normalmente vêm no Illustrator ou vêm no Photoshop. E depois aplicar, criar texturas, né? Para você aplicar em cima dos seus projetos, poder apresentar ao cliente mesmo, tá? Até mesmo para você fazer um volume da marca, né? Fazer a marca em 3D, você pode partir de um vetor no Illustrator e pegar esse vetor e transformar ele em uma coisa com volume, né? Algo em 3D, tá? Então eu vou abrir um projeto aqui só para a gente ter uma ideia de como é que é um projeto que saiu lá do Solid, né? Aquele que vocês tinham visto, e veio aqui para o 3D Max, certo? Esse projeto ele foi importado aqui para dentro do 3D Max. Vamos lá, pronto, abriu. Certo? Então a lógica aqui de funcionamento do 3D Max, ela é parecida assim com a do SolidWorks no que diz respeito à manipulação, só que ele tem uns recursos mais avançados, né, de texturização, de cores, certo? De iluminação, enfim. A gente vai ver o suficiente do 3D Max para poder gerar uma imagem fotorrealista que você consiga apresentar a um cliente, tá? Então é claro que a gente não vai ver o 3D Max inteiro, ele é muito extenso, né? Tem muitos recursos, a gente vai ver uma parte dele que se aplica ao projeto de stand cenográfico, beleza? Então, gente, por enquanto é isso, tá? Na aula 2 nós vamos começar construindo o piso do stand, ok? Então, vejo vocês na aula que vem.